Fala pessoal, primeiramente obrigado por estar assistindo ou escutando o nosso podcast, o nosso querido Talk Fage. A gente está aqui com uma convidada muito especial, que inclusive é contadora do nosso, da nossa querida Fage. Dani, muito obrigado por essa disponibilidade. Eu mesmo sou uma pessoa entusiasta da contabilidade agora, porque antes, igual eu falei no primeiro episódio, eu corria de contas. Mas a gente chega na fase adulta e aí já começa os problemas, questão de gestão que a gente falou no outro episódio. E agora a gente falar um pouco da contabilidade. Mas antes de falar sobre contabilidade, queria saber de você. Primeiro se apresentar, para o pessoal saber quem que é a Dani, quem que foi a Dani, quem que é ela hoje como contadora, como empreendedora, como empresária. Show. Tá com a palavra. Primeiramente, muito obrigada a vocês pelo convite. É sempre prazer. um prazer enorme estar aqui no Talk Fage, colaborar de alguma forma. Bom, eu sou a Daniela Lopes, hoje eu sou atual diretora financeira da Fage e sou contadora. Eu falo que eu sou uma contadora consultiva e a minha metodologia de fato é diferente. Sou especialista em gestão comercial e especialista em gestão comercial e de tributos, né? Então, e tem um escritório de contabilidade chamado Positiva Contabilidade. Legal. E como você pediu para eu contar um pouquinho da minha história, bom, a Positiva nasceu com vontade de fazer diferente. Então, eu passei por alguns escritórios, grandes escritórios, mas a ideia era absorver tudo de bom, de ruim e aplicar dentro do meu escritório. Então, a metodologia, conforme eu falei, consultiva, mais próxima do cliente. Então, muitas vezes a gente percebia que era uma dificuldade, e eu acredito que ainda é. A gente tem trabalhado para mudar um pouco essa ideia que contador só envia guia, né? Então, hoje a gente sabe que tem um robô para enviar guia. Então, quando a gente quer algo diferente, tem que fazer diferente, tem que ser próximo. E é isso, com isso nasceu a Positiva e com esse relacionamento também estou aqui como diretora financeira da Fage. Legal. E você sempre quis empreender ou teve um momento que foi essa virada de chave? Não, eu vou começar a empreender e vou largar tudo dos meus ideais antes para começar uma nova vida. Olha, eu nunca quis empreender, para te falar a verdade. Pagando língua mesmo. Exatamente. Acontece. Eu cresci assim na minha carreira pensando em ter um cargo bom, uma empresa boa. Que já existisse. Exatamente. E assim, eu me dediquei, trabalhei, estudei, só que foi mais mesmo por relacionamento, pela forma das empresas agirem, que me deu vontade de abrir o meu. É aquele clichê assim, se for para fazer melhor ou bem, que você mesmo faça, né? Então, esse foi meu pensamento, e aí larguei tudo, de fato. Tinha, sim, um cargo bom, uma empresa boa, grande aqui em Goiânia, mas larguei tudo e falei, vou empreender, e comecei no home office 1 ano, depois eu tinha um sócio na época, e a gente alugou já um escritório, hoje já tem equipe e tudo mais, né? Mas o começo foi por aí. E é difícil, né? O começo a gente não sabe se está no caminho certo, se realmente aquilo é pra gente, né? Eu acho que isso é muito do empreendedor. A gente sempre busca essa resposta e vai morrer com essa resposta. Ou a gente busca essa resposta e vai morrer sem ter ela. Saber se de fato era o melhor caminho. Cara, a gente nunca sabe qual é o melhor caminho. Não tem um manual. A gente nasce sem um manual de como viver. É claro que existem manual de boas práticas, mas hoje o que a gente consegue fazer, o que está no nosso controle é mais a questão de planejamento e conhecimento, né? Sem dúvida. E Dani, pegando um pouco, eu tenho uma história um pouco parecida com a sua, porque eu também, na minha carreira, eu comecei e almejava chegar a grandes cargos. Eu pensava, se o diretor está lá e ele é um ser humano, porque eu um dia não posso também ser um diretor, não posso ser um presidente. Sim. E no meio do caminho, esse espírito empreendedor também começou a aflorar cada vez mais. E foi quando eu pedi demissão, porque eu pensava da mesma forma. Eu falei, se é para fazer talvez o que eu sei, o que eu tenho vontade de fazer para os outros, se eu fizer para mim, né, eu vou ser bem sucedido, eu só não sabia que o caminho era tão árduo, né? E aí trazendo um pouco talvez da sua experiência, Sim. porque são universos completamente diferentes. Quando você está dentro de uma grande empresa,
você tem os processos já mapeados, Sim. você tem, talvez, sistema, porque a empresa tem grana para poder investir num sistema, Sim. não digo um CRM, mas um controle operacional, fica mais fácil de você lidar no dia a dia, até porque você tem uma cartilha da empresa, né? Como foi para você virar a CEO da sua empresa? Como foi para você criar do zero? Mapear esses processos, saber quem contratar, porque eu acho que uma das coisas principais para o empreendedor é que quando a gente está lá, a gente não faz gestão financeira da empresa. Nós não somos tesoureiros da empresa. A gente não está de olho no fluxo de caixa da empresa. E quando você é dono do próprio negócio, você precisa fomentar negócio e saber o que está saindo. Sim. Então, contratar pessoas é também sair uma grana. Como foi para você essa virada de chave de um bom cargo para uma dona de negócios? Certo. Foi um completo desafio, né? Eu falo porque, assim, principalmente pela maturidade, deixar claro sobre isso, porque a gente sempre começa pensando que vai dar tudo certo. Que é aquela positividade, que vai ser lindo, que vai aparecer cliente de todo lugar. Mas, assim, desde o início, a gente começou fazendo ali, mesmo que proporcionalmente pequeno o nosso, mas a gente tinha uma planilha de orçamento, a gente tinha organização, previsibilidade. Então, por exemplo, por muito tempo, eu recebia só o seguro-desemprego. Por quê? Eu sabia que não tinha da onde tirar da empresa e também, mesmo que eu tirasse, não ia fazer sentido, porque aquilo era para fazer um caixa, porque eu sabia que lá na frente, no final daquele ano, eu ia precisar de algum dinheiro, porque aí já ia haver a necessidade de contratar alguém. Posso fazer só um ponto aí? Claro. Nos episódios anteriores, nós comentamos muito sobre o quanto o empreendedor precisa se modificar aqui dentro, né? Porque isso daí eu tenho certeza que mexeu com a sua vida. Nossa, muito. Porque você tinha um patamar X de dinheiro na conta do banco, Sim. né? Você tinha um estilo de vida e do nada o seu estilo de vida, vum. Sim. E não foi porque saíram com você, porque você resolveu seguir um outro caminho, Isso né? Sim. E você se transformar mentalmente, espiritualmente, seja o que for, entendeu? Isso diz muito sobre o empreendedor que você vai ser ao longo do tempo. E aí, trazendo isso, quando você chegou, assumi meu papel, mas conscientemente ficou vivendo do seguro-desemprego. E quando foi que você sentiu a virada de chave da sua empresa? Que falou assim, agora virou. Eu tô agora não só fazendo dinheiro só como objetivo, mas fazendo a diferença. Outras empresas estão me buscando, porque eu tô trazendo de verdade a minha expertise para dentro da empresa e fomentando novos negócios. Pensando, nossa, agora é oficial. Cara, agora eu sou empresário. Agora eu sou empreendedor. É. Agora é o meu nome, é o meu serviço, é a minha cara que tá lá. Não é de ninguém. Sim. Bom, eu acredito que com 2 anos foi quando a gente começou a consolidar de fato a marca. Apesar que no início a gente buscava, sim, clientes, mas não sei se foi com vocês assim, mas no início a gente procura amigos, familiares, aquela coisa. certeza, Então, igual nossa. vocês falaram, né? Ainda não é aquele jogo de gente grande, Sim, né? sim, Então, não as pessoas mesmo. vão te procurando. Quando eu falei que abri o escritório, muita gente apareceu, então a gente teve um crescimento muito grande no primeiro ano, apesar de estar em casa e tudo Sim. mais, só que a gente estava reservando esse tempo justamente para isso, para ter alguma coisa lá na frente, né? Então, com 2 anos, foi a hora que a gente meio que, não é que estagnou, mas parou de aparecer aquela quantidade de sim. indicação. Aí falou, cara, agora eu tenho que jogar, agora eu Aí tenho o que negócio entrar. é mais ainda. Foi, e aí foi quando eu fiz o MBA em gestão comercial. Aí eu fiquei apaixonada, assim, porque primeiro eu fiz o MBA em gestão de tributos. Eu sempre pensei que eu precisava me especializar e tudo, mas a parte comercial hoje, para mim, é uma coisa que eu sou completamente apaixonada. Esse relacionamento, isso tudo. E nessa parte de consolidar a empresa foi a hora que eu senti a necessidade. E aí, no caso, você sabia das dificuldades do jovem empreendedor, da jovem empreendedora, passou por esse processo por uns 2 anos para depois mudar de chave de uma hora para outra, ou foi um processo, parou de ter cliente, eu vou buscar, e começou a ter 1 a cada 3 meses, aí depois começou a ter 3 clientes a cada 3 meses, aí começou a ter 5 clientes a cada 2 meses. Você viu essa diferença gradativa, ou de fato foi uma ruptura, foi uma coisa assim, anormal? Não, de fato foi uma ruptura mesmo. É mesmo, que foi. legal. Caramba. Quando a gente encarou, eu falo a gente, que na época eu tinha um sócio, Sim. né? A gente encarou isso, assim,
de uma forma muito profissional, sabe? Porque quando eu comecei a me dedicar em relação do comercial mesmo, foi aí estruturar processo comercial, aquela venda ativa de fato, que é procurar o pessoal. Eu já cheguei a procurar as pessoas pessoalmente, passar de loja em loja e deixar meu cartão, aquela coisa. Eu falei, cara, eu tenho que vender de alguma forma. Você vira, além da sua profissão, você tem que entender que você vira uma vendedora ou um vendedor. Né? Total. Porque empreender não existe sem você botar cara, Sim. sem você ligar, sem você ter uma cara de pau e fazer acontecer, porque não vai cair do céu. Sim. Agora, voltando para um pouco da sua especialidade, o que eu enxergo muito hoje, a gente, no episódio anterior, falou muito sobre o planejamento financeiro, como uma das falhas, assim, number one dos pequenos e dos médios empreendedores. E eu coloco aí numa linha também a questão do planejamento tributário, né? Por quê? Porque você tá ali como nessa situação de buscar clientes, como você agora. E, cara, se demora a entrar caixa e você emite uma nota fiscal ali, que você tem que pagar um imposto em cima daquela nota fiscal, às vezes você precisa daquele dinheiro. Se você não é um MEI que você tem um valor certo, você já tem uma alíquota que come um dinheirinho a mais. E aí as pessoas caem no que é chamado de sonegação. Isso tem acontecido muito. Então, quais são os riscos que você hoje, como especialista da área, enxerga, não somente para o MEI, porque as pessoas têm muito preconceito no MEI, principalmente, com todo respeito, os contadores, entendeu? Porque acha que não precisa, etc. Mas, assim, a pessoa que é MEI não tem, às vezes, nem a maturidade para fazer um modelo de negócio, um planejamento, quanto mais um planejamento tributário. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse preconceito que existe dos escritórios de contabilidade com quem é MEI e também sobre o risco de sonegar imposto, porque aí depois isso pode virar uma bola de neve e um risco para o negócio, até às vezes para a própria pessoa física. Sim, aí realmente eu já ouvi muito falar isso mesmo, que contador tem esse preconceito. E aí, assim, o primeiro, assim, pensando na parte da sonegação, o maior problema é que a empresa pode sofrer uma fiscalização e aí ela vai ter que pagar imposto sobre tudo que ela sonegou. Aí vamos parar para pensar, se ela sonegou recebendo, por exemplo, no CPF dela, a Receita Federal vai tributar no CPF, que a gente sabe que é 27,5%. Nossa. Então, não vai ter, como se diz, choro nem vela. Então, vai ser isso aí. Então, o que é importante? Vamos pensar assim, eu sou um MEI, estou aqui no início, bem pequeno, estou ainda pensando em fazer. Primeira coisa, eu procuro uma contabilidade. Lá no escritório, a gente faz uma consultoria de direcionamento para os MEIs, que é justamente para trazer essa clareza, para mostrar, olha, você vende o quê? Eu vendo bolo. Igual eu estou com uma cliente, fiz ontem essa consultoria. Eu vendo bolo, eu estou assim, eu ainda estou dentro do limite do MEI, então não faz sentido eu tirar ela desse limite e tudo, então a gente vai ajudar ela. Qual que é a forma correta de comprar, qual que é a forma correta de vender, tem que emitir a nota fiscal. E aí sempre falando que, no caso o MEI, ele não tem obrigação de emitir nota fiscal para consumidor final. Só que quando você pensa em regularização e entender em que pé que você está, eu já aconselho já emitir a nota fiscal para você entender a partir de quando que você vai ter que mudar para evitar justamente a sonegação. Só para poder a gente traduzir. Se a pessoa abrir uma barraquinha de cachorro-quente, mas quer estar ali, pegou uma maquininha do banco para receber ali, abriu uma conta PJ em algum banco desse digital, que existem muitos, e tem a possibilidade de emitir a nota fiscal. Ele não precisa, então, emitir uma nota fiscal para cada pessoa que for comprar. Isso. Mas, exatamente. em termos de regularização, é melhor para ele que faça. Sim, é melhor que faça, até porque, por exemplo, às vezes ele vai entrar numa bola de neve e não vai perceber, e às vezes já até passou do limite, e aí é quando ele começa a sonegar sem perceber. Pela correria, igual você falou, o exemplo, às vezes na feira e tudo, já tá faturando 10, 15 mil por mês e não percebeu, então a partir do momento que ele tem o controle, ele começa a visualizar melhor. Tem que ter Então, previsibilidade. Exatamente. Então, tô chegando aqui no 6.750, opa, já vou procurar uma contabilidade. Ou até mesmo antes, para ele se guiar antes de chegar próximo desse limite. Isso, Dani, é um ponto que você tocou agora que talvez as pessoas tenham que ficar ligadas, por quê? E, por favor, me corrija. O MEI, ele tem um limite anual e mensal, não é? Porque, às vezes, talvez as pessoas... É 181? É 81 mil no ano. 81 mil no ano. Sim. As pessoas acham que talvez pode faturar 20 mil
num mês e não Uhum. faturar nos outros e que vai Uhum. estar tudo bem. Não, é 6.750 mensal e não pode ultrapassar isso. Não, na verdade não. Na verdade a gente pode trabalhar com o limite anual mesmo, tá? Sem problema. Entendi. Ele Aí- pode trabalhar com a flexibilidade de faturamento. Pode. Aí o que tem que lembrar é o seguinte, por exemplo, eu abri um MEI em junho, no meio do ano. Isso quer dizer que existe a proporcionalidade. Aí como que eu vou calcular a proporcionalidade? É 81 mil no ano. Aí é a hora que a gente divide para 12 e dá 6.750 no mês. Uhum. Se eu abrir em junho, vamos supor que seria mais 6 meses para frente, 6 ou 7 meses. Aí sim, eu vou multiplicar os 6.750 pela quantidade de meses que falta. Que aí eu vou chegar no limite daquele ano que eu abri, entendeu? Mais ou menos. Então, Por exemplo, 81 mil, dividir para 12, Uhum. 6.750. Uhum. Se eu tenho apenas 6 meses para frente, então eu só tenho metade do meu 6.750 limite. vezes 12. Vezes 6. Vezes 6, exatamente. Aí, Entendi. por isso que a gente usa. Mas, de fato, se eu abrir em junho e faturei nesse primeiro mês 50 mil reais e dentro daquele ano eu tenho esse limite e o resto nunca mais eu emitir, sem problema. Legal. no Isso caso... aí, deixa eu Pode falar, desculpa. por Isso favor. aí, esse risco que tem que fazer parte, inclusive, do seu planejamento, que nós falamos no episódio anterior, que é um risco tributário, por mais que você seja MEI, por quê? Porque o que entra na sua conta, tá todo mundo de olho, entendeu? E se você passa do faturamento que é permitido pro MEI, você já muda Uhum. de critério Sim. de MEI para ME, Desenquadrar. que já é uma exatamente. outra tributação, que já é uma outra coisa, e é por isso que você precisa, sem dúvida, de uma consultoria. Não querendo fazer merchan, nada não, mas é sempre Não, todo jeito importante. precisa, tem que, é como se diz, né? A gente tem que educar o brasileiro. A É. gente precisa ser muito educado na questão financeira, em tudo. E principalmente na questão da consciência. Eu acho que o Uhum. brasileiro falta muito isso, a consciência. Eu, que sou advogado, eu trabalho muito a consciência dos meus clientes. Eu trabalho com regularização de imóveis. Uhum. Então a pessoa, ela vai lá, ela não deixa do jeito que tá e tudo, só que na hora que ela precisa vender ou comprar ou financiar Uhum. o imóvel que tá irregular, é uma dor de cabeça enorme. Então, assim, de fato, é importante, mas a pergunta central que eu queria fazer para você Uhum. é quando saber a hora de abrir um CNPJ? Uhum. Ah, se é MEI, se é isso, se é aquilo. Não especificamente isso, mas Uhum. tá, eu comecei um empreendimento, aproveitando que os nossos associados são jovens empreendedores, jovens Uhum. empreendedoras. Como que eles vão saber qual que é o momento de... Pô, agora eu vou ter que abrir um CNPJ porque não tem como mais... Assim, eu não tenho faturamento nenhum, mas eu preciso abrir. Qual Uhum. que é o parâmetro que a gente pode usar? Certo. Eu diria que assim, hoje existe um limite do imposto de renda, que seria 33 mil no ano. Provavelmente vai mudar ano que vem, mas hoje a gente tem 33 mil no ano que é Uhum. de forma isenta. Então faz de conta que você é um autônomo ainda, não tem CNPJ. Então dentro do ano você pode emitir nota fiscal ou recibo, desde que seja tributado lá no seu imposto de renda até 33 mil hoje. Aí eu passei disso, já é o caso de você começar a pensar em abrir, mesmo que seja um MEI. Aí vai depender do KNAI. Até ele comentou, qual que seria a melhor forma de identificar o KNAI? Então, assim, a gente tem vários KNAIs. Tem alguns, por exemplo, eu tenho cliente que chegou para mim e falou assim, eu sou consultor de vendas. Tá, mas quando a gente traz a palavrinha linda, consultoria, Uhum. a tributação já é mais alta. Nossa, Então, isso aconteceu comigo, inclusive. Pois é. Então, assim, se você for só olhar o que o cliente fala, muitas vezes ele vai acabar pagando mais imposto por falta de informação dele Uhum. e a gente não pode fazer simplesmente o que ele pede, né? Então, nesse caso desse cliente, eu falei, tá, mas o que você faz? Porque eu sabia que era mais caro. Uhum. Aí ele, não, na verdade eu dou curso pro pessoal de vendas, eu preparo eles, então essa consultoria é mais em preparar ali o departamento comercial de uma empresa. Eu falei, não, então a gente consegue enquadrar em outro KNAI, desde que seja, lógico, dentro do que ele faz, que não seja fora, mas sem ser esse KNAI de consultoria, que é uma coisa mais alta e que não haveria essa necessidade. Então, se de fato ele fizesse uma consultoria, a gente ia levar para lá. Uhum. Mas ele não, ele dava curso, ele dava treinamento, então a gente conseguiu pensar nisso. Né? Então, é uma estratégia. Uhum. Então, pensando, só voltando aqui, ele é autônomo ainda emitindo só recibo ou notinha fiscal de autônomo que seja, ou RPA, etc. Uhum. 33 mil no ano. Passou disso, vamos pensar em abrir um MEI ou talvez um Simples Nacional, a depender do KNAI também. Mesmo que seja um passivo mensal,
de pessoa física e ele trabalha como autônomo mesmo, assim. Ah, eu não ganhei, por exemplo. Uhum. Vamos colocar o exemplo da minha realidade, que não é a atual, mas já foi um dia. Sim. Eu comecei a advogar, a gente não sabe quando e quanto a gente vai receber. Pode receber 50 mil em um mês, como pode nos próximos 6 meses não receber nada. No começo, até pegar cliente. Qual que seria o mês, o dia, a hora? Como é que eu faria essa... Como é que eu teria esse parâmetro? Certo. Sabe? Porque assim, não tem como eu saber quanto eu vou receber no mês. Isso é a maioria dos autônomos, né? Uhum. Não tem como eu quantificar. Mas eu posso receber, como, por exemplo, nos imóveis, é tributado em valores maiores, 50 mil, 100 mil, se for um inventário milionário, né? Deus abençoe. Mas assim, se for um inventário muito grande, por exemplo, e eu nunca emiti nota, aí eu passo a emitir de uma hora para outra, eu vou ter problema se eu receber esses 100 mil sem nunca ter emitido nota, sem nunca ter tido um CNPJ. Não vai ter problema, que você vai ter imposto para pagar. Entendi, Esses limites entendi. que eu estou trazendo para vocês é tudo dentro da isenção, né? Entendi. Então, que é para a gente trabalhar para não trazer esse custo para o autônomo, para o empreendedor pequeno ali. Agora sim, por exemplo, Dani, eu acabei recebendo alguma coisa maior, 50 mil reais, não estava preparado, não estava com CNPJ, Sim. então vai tributar no meu CPF. Tudo bem, o que nós vamos fazer? O livro caixa. Hoje existe o Carnê-Leão, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Carnê-Leão é como se fosse o livro caixa digital da pessoa. Vai colocar o valor que ela recebeu, vai colocar o que ela teve de despesa para executar para o trabalho dela, no seu caso, advogado. Muitas vezes tem aluguel, você vai ter ali algum sistema ou alguém Até que você... gasolina entra? se for específico para o seu trabalho, tá? Entendi. Então, a gente tem que lembrar muito disso. Beleza, então o que vai acontecer? Esse primeiro ano, a gente vai acabar pagando um pouquinho de imposto. Aí, então, a gente vai apurar tudo que tiver de despesa, vai abater e a base de cálculo vai ser a diferença. O valor que você recebeu menos as despesas. Aí vai ter que pagar imposto. Aí você já sabe que daqui para frente vai aumentar, aí já é o momento de falar, vou abrir um CNPJ. E o negócio é quando não sabe, né? Quando é só uma... recebeu 50 mil reais e... só daqui, sei lá, 10 meses recebe outro. Claro, o resto é tudo picado. 3 mil aqui, 5 mil ali, 10 ali. Sim, se você fizer um controle financeiro, aí vamos trazer assim, uma opinião pessoal minha. Quando eu falei da previsibilidade. Se você fizer um orçamento ou planilha, eu falo assim, no papel de pão que seja. Certo. Eu tenho uma previsão e eu tenho o previsto versus realizado, né? Então, eu tenho a previsão de receber isso aqui, mas eu vou alimentando essa minha planilha. Recebi 50 mil aqui, então já sei que eu vou pagar imposto muito provavelmente. Ok. Para você tem alguma previsão de receber? Não, não tem. Pode acontecer. Se acontecer, você sabe que você vai ter que pagar imposto da mesma forma, entendeu? Entendi. Aí você fala, não, eu paguei aqui, eu achei muito caro. Eu quero já me organizar e abrir o CNPJ. Nesse caso, o CNPJ, se você não emitir nota fiscal, você não vai pagar imposto nele. Entendi. A única coisa que você vai ter de custo é o quê? A contabilidade, às vezes uma taxinha ali da prefeitura, depende do seu CNPJ, entendeu? Mas você já vai estar aqui preparado para receber uma nota fiscal mais alta. Então, tem que ter sempre essa previsão. Para mim, eu tomaria essa decisão. Se eu recebi um valor muito alto, a partir daqui, qualquer momento eu posso receber novamente. Então, eu já abriria um CNPJ, por mais que ele não emitiria nota fiscal. Então, hoje a orientação que você dá para os jovens empreendedores, para os nossos associados que querem abrir finalmente o seu CNPJ, seria não esperar que essa quantia chegasse até o banco deles. Que é melhor que eles já estejam preparados, já estejam pagando, nem que seja ali o mínimo do mínimo do mínimo. Sei lá, não sei quanto que é, mas R$300 por mês, talvez, 350 de honorários, para fazer essa contabilidade, para quando precisar, ele já está munido, já está preparado, né? Já está tudo certo. Porque eu já ouvi da boca de muito empreendedor, falar, cara, eu não pago imposto na pessoa física, eu vou continuar sendo a pessoa física, é valor muito pequeno e é muito esporádico, então vamos deixar assim. E aí eu até, assim, em partes, entendo, entendo, não concordo, mas eu entendo a opinião da pessoa, sabe? Porque realmente, às vezes qualquer R$100 para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, é muita coisa. Sim. Então, mas ainda assim é melhor abrir um CNPJ o quão antes, para quando chegar,
Então tá Sim, tudo certo. sim. Entendi. No início, bem no início, a gente trabalha pessoa física com essa organização financeira, que vai ser o quê? Um controle de alguma forma que seja simples mesmo. Se começar a faturar pelo menos alguma vez, eu já partiria para a parte do CNPJ. Entendi. Aí, por exemplo, lembrar que é pequeno, mas se a receita Pequeno e tributar, esporádico, mesmo assim. se a receita tributar é 27,5%. Então, o que é mais interessante para você? Você se preparar de alguma forma, lembrando que muitos erros também de empreendedor é o quê? Na hora que ele abre, ele não coloca no preço que ele teria que pagar um imposto. Então, ele vem com uma tabela de preço X. É a tabela da OAB mesmo, cara. Aí é ele não complicado. considera o imposto. Aí o que significa? Na hora que ele começa a pagar o imposto, ele fala, mas eu não estou vendo meu lucro. Uhum. Então, no início, mesmo que seja pessoa física, coloca lá algum percentual que você pague de Um imposto. prolabore, né? Não seria o só- prolabore. Sem prolabore. Entendi. Seria o imposto previsto que você pagaria, porque Dentro na hora do preço. exatamente. Embutido, Vou né? cobrar R$1.000. Tá bom, R$1.000. Desses R$1.000, vamos pôr 10% que seja, para você deixar ali de uma margenzinha. Enquanto você não paga, tudo bem, mas e quando começar a pagar? Sim. Aí você vai, Entendi. esses 10%, perdeu? Uhum. E se você está acostumado com isso, aí seu cliente vai falar assim, mas você vai aumentar mais 10%? Acabou com a margem Que- de lucro do O negócio. que já é foi. melhor? Já no cara. início, já começar com essa previsão, eu acredito que seja melhor. Esse é um insight muito interessante, porque realmente a gente eu posterguei quando foi a minha vez, até abrir, e você instaurar uma cultura para o seu cliente que já está Uhum. fidelizado lá, ele já está acostumado com o seu preço, com o seu valor, para depois falar, vou abrir meu CNPJ, vai ficar mais caro. É complicado, cara, Ele vai é falar, complicado. ema, né? É. Cada um com seus problemas. Mas aí a gente, teoricamente, assim, a gente perde o cliente, fala, então eu vou pro mais barato. Aí, E Dani, deixa eu te fazer uma Sim. pergunta, talvez pra gente dar os contextos finais aqui nesse ótimo papo, que eu acho que deveria ter Nossa, até um cara, outro episódio, Vamos né? ter que fazer. Porque é um específico. assunto sempre muito polêmico, as pessoas têm muita dúvida. Sim. Ano que vem é um ano de mais um assunto muito polêmico, que Sim. vai ser toda a mudança na tributação de muitas empresas. Eu sei que é um assunto que não dá pra gente entrar e falar muito Uhum. dele, porque é muito específico, muito técnico, Uhum. mas o que os jovens empreendedores podem esperar dessa nova tributação? Uhum. Tem muita coisa no ar ainda que as pessoas não entendem, então nada melhor do que uma especialista no assunto para poder clarear um pouco a mente das pessoas e falar assim, ó, tá acontecendo isso, estamos nesse patamar aqui, Uhum. ainda vai acontecer, mas já se prepare, porque Claro. vai acontecer uma coisa pesada aí. Joia. Então, assim, a ideia da reforma tributária, pelo menos na minha opinião, é principalmente evitar a sonegação. Porque cada vez mais que o tempo passa, as informações vão se cruzar. E com isso, aquele empreendedor que, igual você comentou, que sonega, o Pix que você faz vai ter informação do banco para a Receita Federal. Isso principalmente com a reforma tributária, porque hoje a prefeitura ela não tinha comunicação com o ambiente nacional. Aí um dos pré-requisitos já é que a sua nota fiscal de serviço, por exemplo, ela seja no ambiente nacional. O que isso vai significar? A Receita Federal já tem informação. Muita gente emitia nota fiscal e não jogava para a Receita Federal para não pagar imposto. Então, sonegava. E quando ele queria, ou se ele quisesse, ele colocava esse valor lá para tributar. Hoje não. No momento que você emitir a nota fiscal, ele já vai ser tributado, porque a Receita já sabe. Mesmo que naquele momento não faça, mas daí 1, 2 meses vai chegar um auto para você com toda certeza. Caramba. E Então, aí é assim, problema. pensando em se preparar para os próximos anos, principalmente pensando na reforma tributária, é isso, se planejar, pensar que tem que pagar imposto, não pensar em nenhuma forma de sonegação, porque até você falando do split payment, né, que vai ser em 2027, mas aí sim que vai acontecer. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, como consumidora, tenho a possibilidade de receber cashback. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Então, eu vou no supermercado e falo, eu quero meu cashback. Mas para o supermercado poder te dar esse cashback, você vai ter que pagar via o split payment. E isso vai acontecer o quê? O imposto já vai ser pago ali na hora. Então, vai evitar que o supermercado, nesse caso, sonegue. Entendi. E aí o supermercado vai ter que ser obrigado a emitir isso, porque vai ser lei, entendeu? Pode colocar 2 preços, né? Eu vi uma questão dessa. Colocar o valor real e o valor com o imposto. Com o imposto, né? Mas com certeza eles vão trabalhar com o imposto É. para potencializar cada vez mais, para evitar a sonegação. Entendi. Então é isso, é entender que tem que pagar imposto, abrir o CNPJ. Não tem pra onde correr. Não tem. O circo fecha cada vez mais, então, para você que está assistindo a gente, entenda.
O planejamento financeiro e tributário, inclusive, é isso. É botar o imposto ali dentro do seu preço. Para que depois esse imposto não coma a sua margem e você não caia no risco de ter uma sonegação e o governo ver assim, ó, em tudo que você fez. Dani, Valeu. queria te agradecer demais. Esse papo muito bom que nós tivemos aqui. Obrigada. É um assunto que faz muita diferença para muita gente que não tem o menor conhecimento. Eu não tenho o menor conhecimento, Danilo também não tem. E com certeza muita gente que está assistindo a gente. Então, muito obrigado. E vai ser um prazer te receber novamente aqui nos próximos episódios. E a vocês que assistiram mais uma vez a gente, muito obrigado. Esse foi o nosso 4º episódio, Talk Faz. E foi um prazer. Grande abraço. Valeu, pessoal. Tamo junto. Vamos começar do jeito certo, vamos começar do jeito honesto. Quer abrir sua empresa? Já abre do jeito certo e com as pessoas certas. É isso Valeu, aí. tamo junto.